O presidente do Partido Bloco Democrático em Angola, Filomeno Vieira Lopes, disse que a integração de um país depende de vários fatores diferenciados. Angola ainda resiste a um nível elevado de pobreza e desemprego. Estes e outros fatores, segundo entende Filomeno Vieira Lopes, dificultam a criação de mercado e a deliberação de fronteiras entre países e chamam a atenção a quem é de direito. Nós sabemos que a integração económica de um conjunto de países diferenciados depende de indicadores que devem ser mais ou menos iguais, não muito diferenciados, e Angola é o país que, no contexto da África Austral, tem níveis de pobreza muito elevados, tem um nível de inflação também muito grande, tem um nível de desemprego também muito elevado, e isto dificulta a criação de mercados ou de eliminação de fronteiras entre os países. Portanto, chamamos a atenção que o facto de não termos tido uma política robusta ao longo desse tempo, o facto de não estarmos virados à produção, o facto de termos tido políticas económicas falhadas, o facto de termos um nível de corrupção extremamente elevado, o facto de não termos investido em infraestruturas para permitir que, por exemplo, a circulação de bens na comunidade se possa fazer da mesma maneira, ou seja favorável a operadores de outros países aqui em Angola, o facto de Angola não cumprir as exigências de certos protocolos, sobretudo na área comercial, também na área energética, não é? Não só Angola prejudicou a região, por exemplo, a crise que hoje há de energia na África do Sul, parte deve-se ao facto de que, ao nível da região, Angola seria o protagonista para fornecer, a partir de uma certa altura, energia à África do Sul. Portanto, o também economista que falava à imprensa logo após a saída de uma palestra numa das universidades em Benguela, onde dissertou o tema A economia angolana durante os 50 anos da independência para os desafios da SADC. O líder do Bloco Democrático disse que Angola tem sido elemento de atraso da integração econômica, apesar de já assinarem vários protocolos, ainda assim estamos muito longe desta integração, disse Filomeno Vieira Lopes. Angola tem sido um elemento, digamos, de atraso desta integração. Neste momento há vários protocolos de cooperação, mas estamos ainda muito longe de uma verdadeira integração. A ausência de uma integração regional vai dificultar depois a integração económica do continente. E cada vez mais os desafios internacionais, estamos a ver as atitudes dos Estados Unidos da América, estamos a ver as atitudes defensivas da Europa, né, que estão a agir como blocos, faz com que, com a propensão que existe de cada país africano tentar safar-se por si próprio, vai dificultar o movimento geral da África e, conforme foi visto na Conferência de Monróvia, na Conferência de Lagos, na Conferência de Kinshasa, onde se trataram assuntos de integração, a lógica é que os países africanos não vão desenvolver de per si se não forem capazes de ter a união e a unidade africana económica como fator arrastador, também como um fator de desenvolvimento de cada nação. Para o líder do Bloco de Esquerda em Angola, os líderes africanos devem pensar mais para a África e para os africanos. Ora, nós não temos esta centralidade africana no pensamento das elites políticas atuais que governam a África. Então chamamos a atenção para todos esses pormenores. Estamos no mundo académico, temos que pensar, temos que encontrar os verdadeiros obstáculos. A África não é a Europa,
Nós temos, de facto, aqui um outro país que, do ponto de vista económico, desponta. O potencial, por exemplo, da África do Sul, numa certa altura, era igual à soma de todos os outros países, não é? Na Europa tivemos países que foram um fator arrastador, uma Alemanha, uma França, e, portanto, puderam criar fundos para que, também a fundo perdido, países mais atrasados do ponto de vista económico pudessem ser compensados, porque demos aqui exemplos muito concretos. A Alemanha ajuda a construir boas autoestradas, por exemplo, em Portugal, porque também está interessada em exportar os seus produtos para Portugal, e grande parte dos produtos são por via terrestre. Tem que ter estradas em condições para não ter depois problemas de custos com manutenção de viaturas e viaturas que saiam do circuito antes do tempo devido. Defendeu ainda Filomeno Vieira Lopes que os líderes africanos devem mudar de políticas econômicas de modo a beneficiar o continente. Então, são esses problemas que nós estamos a ver. Do ponto de vista político, nós temos um problema muito grave, que é a externalidade que os países africanos têm. Ou seja, estão virados a grupos económicos e a grupos políticos fortes com as antigas potências coloniais, como a Commonwealth, a francofonia, etc. E também são muito vulneráveis a políticas de favorecimento que são gizadas por esses países, como, por exemplo, a relação entre a União Europeia e os países ACP, África, Caraíbas e Pacífico. Portanto, há aí políticas preferenciais com vários países africanos e esses países depois esquecem-se de estarem virados para a própria África. E é por isso que o comércio intra-africano é diminuto, não é? Não se desenvolve, apesar de termos fronteiras comuns uns com os outros. Portanto, se nós não alterarmos a perspectiva, nós nunca vamos construir integração económica em África. Ao não construir integração económica em África, nós também não vamos defender os países de per si. É uma ilusão. Apenas o que estamos a fazer hoje é, digamos, do agrado de minorias políticas que neste momento estão no poder, de elites com esta natureza, e não propriamente algo que possa servir a grande maioria dos africanos. De acordo com também consultor econômico, os acordos que são estabelecidos a nível de África ainda não são cumpridos localmente e justifica. Há uma indisciplina muito grande em África. Os acordos que são estabelecidos ao nível africano não são cumpridos localmente. Eu faço lembrar a chamada Visão Mineira Africana, que é um instrumento que, por exemplo, o Estado angolano e outros subscreveram em 2009 e que até hoje não está aplicada. E esse instrumento permitia, basicamente, diminuir a concorrência, a competição entre países africanos, uma competição que não tem sido saudável, não é? E criar um sistema de cooperação, não é? Se nós tivéssemos avançado nisso, teríamos avançado em coisas que também, do ponto de vista cultural e do ponto de vista educacional, poderiam ser úteis à África, como, por exemplo, criar uma língua comum, não é? Porque isto iria permitir a circulação de ideias com maior velocidade. Se adotássemos o Swahili, por exemplo, o Swahili como uma língua comum, nós hoje, ou 10 anos depois disso, teríamos toda a juventude a trocar a impressão entre eles, poderíamos discutir qualquer problema uns com os outros. Nós temos que passar por línguas que inclusive não são as nossas línguas. Face às várias dificuldades que o país apresenta, questionado se o Orçamento Geral do Estado trouxe uma novidade, Filomeno Vieira Lopes replicou. Não corresponde. O atual Orçamento de Estado digamos, é um continuismo relativamente àquilo que nós temos observado. Em primeiro lugar, do ponto de vista político, este orçamento não tem dinheiro até hoje para realizar as autarquias, não é?
quando todos nós sabemos que as autarquias iam, inclusive do ponto de vista económico, criar impactos extremamente significativos, porque o controle da riqueza local poderia estar mais perto dos cidadãos. Os cidadãos sentir-se-iam também mais entusiasmados, porque podiam ter a capacidade de ter mais usufruto, digamos, desta riqueza, controlando as autoridades. Nós, no Bloco Democrático, ainda estamos a puxar para que a sociedade seja capaz de impor uma revisão orçamental com vista a realizarmos as eleições autárquicas ainda em 2025. Mas isso impulsionou... O dinheiro para a educação e para a saúde continuam a ser diminutos, o que significa que, do ponto de vista estratégico que é a educação, nós continuamos a não investir suficientemente. Do ponto de vista da saúde, significa que as endemias que nós temos não vão ser, digamos, combatidas, o que, do ponto de vista, por exemplo, económico, diminui o nível de produtividade. Se eu estou constantemente doente, com paludismo, com doenças do século XIX ainda, o que vai acontecer é que eu não posso dar ao serviço aquilo que deveria dar, para além de outros problemas que causa, como mortes precoces, etc. A agricultura, e do ponto de vista das ideias africanas, o país deveria investir 10% do seu orçamento geral do Estado. Nós temos níveis abaixo, programados, porque depois os efetivos ainda ficam ainda mais abaixo, não é? Portanto, também não há uma inversão no que diz respeito, não só à agricultura, mas ao apoio das atividades económicas, não é? Nós continuamos a investir muito em defesa e em segurança, porque achamos que porque se produz aqui um ambiente para as pessoas estarem zangadas e revoltadas. E as reações não se fizeram esperar. As estudantes que participaram do debate disseram que valeu a pena. Aprendi aqui muita coisa. E aprendi que um ser humano com conhecimento não transmitido, não adquirido, é um ser humano nulo. E com isso quero dizer que aprendi bastante. Onde pude aprender que em 1980 foi fundado a SADC, algo que eu não sabia, uma universidade de segundo ano, mas hoje fiquei a saber. E também aprendi que o Estado antigamente tinha uma constituição que o Estado é quem produzia, né, que fabricava e ditava os preços. Mas atualmente na Constituição de 2010, cada pessoa agora é livre de produzir e expor o seu preço. Temos o exemplo da Carrinho, que é uma das lojas, né, do mercado mais conhecido, que ele fabrica e pode dar o seu preço. Temos também Mamadus, agora cada um vem, consome com a sua mercadoria, estipula um preço. E valeu a pena? Valeu a pena. Viva. Valeu sim. Ok, obrigado. Obrigada, eu. Bora. Flamengo aprendi porque eu tinha muita equitação, sabendo que dizer que o país tem muita economia, mas até a economia não estou a ver de onde vai, de onde veio. Estamos a passar mal, não temos nada, a cesta básica bem cara, não sei o que lá mais, mas segundo a explicação do Dr. Flamengo, então consegui já catar que então é preciso muita economia investir tanto no país para que a gente ultrapasse essa dificuldade. Valeu a pena? Valeu a pena. Filomeno Vieira Lopes, presidente do Partido Bloco Democrático em Angola, defende que as lideranças africanas devem criar políticas económicas viradas para a África e para os africanos, de modo a permitir o desenvolvimento humano e de infraestruturas. Benguela 7, a notícia em tempo real.